Bem-vindos ao Provoca SJ, o podcast da Companhia de Jesus, que junta o padre Duarte Rosado, o padre Nelson de Faria e o padre Samuel Beirão, que sou eu, à conversa sobre temas provocadores. Este podcast que não quer dar respostas fáceis, mas quer provocar ou suscitar perguntas sérias. Estamos na semana de oração pelas vocações, esta semana em que somos convidados a rezar pelo sentido da vida, no fundo, pelas respostas à pergunta sobre o que é que eu quero fazer com a minha vida, e por isso mesmo hoje vamos falar sobre isto. O que é a vocação? É uma pergunta que podia ser fácil, se a resposta fosse vocação, entrar para o seminário ou para o convento. Torna-se mais complexa se dissermos que vocação, cada um tem uma. E por isso, olha, se calhar, se cada um tem uma, quer dizer que nós também temos uma. Nelson, olha, vou-te atirar a batata quente para dizer olá a quem nos ouve e perguntar-te a ti o que é isto para ti de ser chamado ou de ter uma vocação ou ser vocacionado, enfim, pega no léxico que entenderes. Aqui a grande dificuldade, creio eu, é nós pensarmos e imaginarmos Deus como um arquiteto que tem um projeto de vida para mim. E está tudo bem delineado. E eu tenho de jogar com ele, não é bem às escondidas, mas há aqui um puzzle, há aqui uma mímica. Ele está a fazer tipo mímica e eu tenho de descobrir, espera, padre, casar-me com a Liliana. Não, ser engenheiro. E isto leva-nos a uma ansiedade, a este excesso de futuro que simplesmente não nos ajuda. Deus não tem um projeto para mim. O nosso Deus não é o grande arquiteto. É terrível, isto é um drama. Não tem um projeto. Deus é um Deus trolha. Ele quer destruir os muros que nós colocamos. Nós somos chamados a arriscar o impossível e a sonhar grande. Deus não tem um projeto para mim. Nós somos o projeto de Deus. Cada um de nós é um projeto de Deus. É uma forma de Deus ganhar corpo na criação. E por isso é que é tão importante nós ganharmos esta sensibilidade à maneira como Deus me chama a segui-lo e a descobrir como é que é a minha forma pessoal, usando uma palavra arriscada, de encarnar, mas se quiserem, a minha forma pessoal de concretizar o projeto de Deus para todos. Então nunca pode ser só uma coisa minha. Eu tenho de aprender a cair na conta de o que é que eu quero, quais é que são as necessidades do mundo, quais é que são as necessidades da igreja e como é que eu posso ser resposta a tudo isto. E tu usaste aí imensas coisas dificílimas e que nos põem aqui em causa, mas ainda bem que temos aqui o Duarte para nos ajudar a responder. Mas uma das coisas que disseste aí que pronto, me chamou logo a atenção, que nos provoca muitas vezes, que isso não supõe conforto, porque se tu estás a dizer que eu tenho que descobrir a minha forma de responder àquilo que Deus quer de mim, não é? Significa que isto é que isto é no ativo, não é? Não é? Duarte, tu tens uma história assim muito curiosa, enfim, acho que é um bom episódio para falarmos um bocadinho da nossa história e do nosso caminho vocacional. Nós somos 3 amigos, é uma grande sorte e sabemos muitas coisas uns dos outros. Duarte, tu um dia não querias ser jesuíta e no dia a seguir já querias, literalmente, quase. Como é que tu foste percebendo o que é que Deus queria para ti e quando é que para ti foi claro? E mais do que isso, pegando aqui no que o Nelson dizia, o que é que te fez confiar, eu não quero dizer ter a certeza, mas o que é que te fez confiar que era isto e não era outra coisa? Que sinais é que tu percebeste? Sim, houve um dia que nem me passava pela cabeça e no dia a seguir estava a dizer eu quero entrar na companhia. É verdade. Mas isto tem uma história antes, longa, que tinha 20 anos, portanto é uma história de 20 anos. Mas sobretudo o último ano, eu finalmente estava a olhar com seriedade para a minha vida e a dizer, espera aí, se calhar isto é bom pensar no que é que vou fazer, não quero fazer. Portanto, exatamente nesse momento em que eu comecei a pensar, se calhar era bom, na altura era o quê? Estudar música, era fazer a formação dos leigos para o desenvolvimento, por exemplo, e ir de voluntariado 1 ano para a África, ou onde fosse. E nesse também porque a fé começou a tomar um lugar mais importante na minha vida, e eu pensei, se calhar Deus pode ter aqui um lugar
mais importante. E então foi no final de um campo de férias. Eu era animador do Cantil, que é uma associação de campos de férias ligadas aos jesuítas. Eu tive uma conversa com um que era noviço, que era o Vasco, tinha acabado o primeiro ano de noviciado, e estava fascinado com campos de férias. Começámos a falar corriqueiramente, ele estava fascinado com campos, porque nunca tinha feito, e começámos a falar da vida, e ao levantar, ele a falar do noviciado, etc, e ao levantar-me dessa conversa, lembro-me bem até do sítio onde estava, e não sei o que aconteceu bem, mas o sinal para mim foi uma alegria avassaladora, como nunca senti, nunca tinha sentido antes, e na verdade acho que nunca mais senti com aquela intensidade. Algumas pessoas perguntaram: nunca mais sentiste isto? Eu, não. E então? E então o quê? Sério, há pessoas que ficam: nunca mais sentiste isto assim, dessa forma? Eu, não, nunca mais. Pronto, uma alegria avassaladora, ao mesmo tempo que pensava numa coisa absurda, que era ser jesuíta, padre jesuíta, ou jesuíta padre. Ok, então a alegria não era para ser jesuíta, era uma alegria sem vir de lado nenhum. Não, vinha desse pensamento de ser jesuíta. Okay. Ao mesmo tempo que veio o pensamento: olha, ser jesuíta, ser padre, vinha a alegria ao mesmo tempo, coisas que nunca se ligariam antes. Esse foi o maior sinal, um desejo gigante que vinha de entregar a vida desta forma. Isto foi no dia 28 de agosto de 2006. No dia 29 continuava a dizer, eu achava que no dia 28 ia dormir, dia 29 acordava e ganhava juízo, e no dia 29 virei-me para o meu melhor amigo e disse: olha, isto aconteceu. E disse uma coisa mesmo engraçada. Disse: se eu tivesse que entrar amanhã na companhia, eu entrava. E não fazia ideia do que é que isto significava. Atenção, foi muito engraçado. Foi um bom tempo. Agora, isto foi preparado. Eu acho que fiz a pergunta errada. Errada, entre aspas, obviamente. Durante esse campo, que eu depois encontrei uma folhinha em casa dos meus pais, uma folhinha que escrevi nesse campo, que foi: olha, senhor, eu sei mais ou menos o que é que quero fazer da vida, finalmente. O que é que queres? O que é que tu queres que eu faça? Não era o ano de São Francisco Xavier também, dos 500 anos de nascimento, então era tudo um bocado épico de: aqui me tens, o que queres que eu faça? Aquelas, trocar o certo pelo incerto, etc. E começaste a mudar coisas na tua vida? Mudei, nessa altura mudei. Comecei a rezar mais, comecei a ir à missa. Falei com um jesuíta que eu conhecia, que era o Carlos Carneiro, e era na verdade com quem tinha mais afinidade. E sim, mudou alguma coisa. Não mudou muito, porque depois eu também era muito miúdo e muito imaturo. Antes disso eu não era naquilo que se podia dizer que era um beato. Muito longe, tanto que eu era extremamente insuspeito. Quando disse a algumas pessoas: olha, estou a pensar nisso, as pessoas olhavam-me assim meio de lado a pensar: não, Pifou. Tu não vais fazer isto. Pois, isto também é uma coisa, e se calhar, não sei, na ti aconteceu-te também, se calhar de uma forma ainda mais extraordinária, que pois é foi. Quando começamos o Nelson ainda era mais insuspeito que eu. Porque quando começamos a mudar alguma coisa que vai muito, cai muito fora do que as pessoas estão habituadas a ver-nos, são as pessoas de fora que desconfiam, e se calhar isso até acaba por nos fazer duvidar de nós próprios, não é? Como é que esta tua mudança de vida, como é que as pessoas aceitaram isto, mas é como é que tu integravas a suspeita por parte dos outros quando tu começaste a dizer: vou ser jesuíta, vou ser padre, saído da vida que tinhas, não é? De direito e da vida mais do mundo político. Como é que tu aceitavas aquilo que a malta dizia de suspeita, de dúvida? Isto trouxe-te dúvidas a ti também? Não aceitei com muita naturalidade, porque eu reconhecia que o salto não era de forma alguma óbvio. Ou seja, havia bolsas de aposta para quanto tempo é que eu ia aturar ou ia conseguir aguentar um noviciado. Diz-me que reverteram todas a teu favor. Olha, eu por acaso tenho pena onde é que está esse dinheiro, porque esse dinheiro acho que estar na companhia. Aposto que eram mais jantares do que dinheiros. Havia isso, havia também malta. Eu acho que aquela que mais me surpreendeu foi um grupo de amigos, mesmo bons amigos. Ou seja, bons amigos não eram os mais próximos que eu tinha, mas eram mesmo pessoas que gostavam mesmo muito de mim e queriam fazer uma despedida de solteiro com strippers à mexura. O quão longe eles realmente estavam do que é que ser padre. Então, mas não entraste. Quando entraste é que é sério. Exato, até lá podes queimar os cartuchos todos. Não é isso. Então só me conseguia rir. Não, mas lidei assim com alguma... Acho que realmente era muito estranho passar do não ser crente a gostar de política, estar envolvido politicamente e na altura com alguma repercussão,
E parecia que tinha a vida mais ou menos arrumada e de repente, de um momento para o outro, um tipo que nem sequer à missa ia, agora vai para padre. Então daí eu compreendi sempre bem a estupefação e não me criou grandes problemas, por acaso, que eu acho... Era mesmo claro, ou seja, acho que aí nem todas as nossas histórias têm de ser assim. Depois tive outros discernimentos da minha vida que não foram tão claros. Sim, e eu acho, enfim, convém dizer isto, que nem todas as histórias de vocação são estas, exatamente. Estas são, as nossas por acaso são bastante originais no sentido de ser um bocadinho à bruta. O tiro e queda. Não sei se a de Samuel é ou não, Samuel. Não, eu demorei um bocadinho mais tempo. Mais trabalhado, mais trabalhinho. Eu acho que era um freelancer espiritual, não é? Eu passei por tudo e mais alguma coisa fora da igreja. Eu venho de uma família tendencialmente mais de esquerda e, portanto, onde se falava menos de Deus e da igreja. Depois, ali na minha adolescência, experimentei uma religião japonesa politeísta durante um tempo. Estudei num colégio católico, depois estive muito ligado a um movimento, ao Comunhão e Libertação, que continuo a agradecer infinitamente as bases da minha fé, da razão da minha fé, é mais isto, as bases da razão da minha fé, e nunca me passou pela cabeça ser nem consagrado, nem padre, e na verdade acho que nunca me passou pela cabeça assim ser católico comprometido à séria. Não é? Vocês já falaram aqui a importância das pessoas, não é? Dos bons amigos, do melhor amigo. No meu caso também foi uma grande amiga que ao ver a minha vida mais ou menos desnorteada, me ofereceu de presente de Natal uns exercícios espirituais de 3 dias, e eu fui fazer esses exercícios. E de facto, assim, o grande fruto daqueles exercícios, ou a grande descoberta que eu fiz naqueles exercícios, foi que nós todos, e eu em particular, era passível de ser amado como era. E portanto, houve ali um tempo brutal de perdão, de reconciliação, de reencontro, e foi isso que mudou completamente. E essa é a vocação, ou seja, tu és filho muito amado, vive como filho muito amado. É isto. E que estavas a dizer, não é? Sim. Existe isto, e depois, como é que concretizas isso na tua vida? Exatamente, tu descobriste a tua vocação, a primeira, a do batizado. Sim, foi engraçado porque aqueles exercícios foram exercícios de 3 dias, também com o Carlos Carneiro, que na altura estava... Na altura era um a fazer o que nós os 3 fazemos. Tinha a sua equipa também, mas estava mais ligado à pastoral juvenil. E enfim, um dia vamos fazer um episódio sobre exercícios espirituais, mas eu nesses exercícios espirituais quis-me vir embora porque aquilo não fazia muito sentido para mim, acabei por ficar até ao fim, e foi uma experiência de perdão que me deu muito futuro e muito horizonte, e portanto os meses que se seguiram foram de, ok, muito bem, então o que é que eu faço agora com esta descoberta, esta novidade, que é não só que Deus existe, como Deus existe e me ama, e não está à espera de rigorosamente mais nada da minha parte, a não ser eu ser quem sou. Passado uns meses, conheci o Duarte, quando o Duarte estava há uns dias estava completamente on fire daquele dia 28 de agosto. Estávamos no início de setembro e o tempo de oração era um encontro de animadores de campos de férias em Xavier, no Castelo de Xavier, de São Francisco de Xavier, e os pontos de oração dessa manhã eram o que fiz, o que faço e o que farei por Cristo, que é uma proposta que Santo Inácio faz nos exercícios espirituais. E eu lembro-me de ter dito, de ter respondido muito pragmaticamente àquelas perguntas. O que fiz por Cristo? Nada. O que faço por Cristo? Nada. O que posso fazer por Cristo? Tudo. E portanto, no fim daqueles dias em Xavier, em vez de voltar para casa, fui diretamente para um turno de 8 dias de exercícios espirituais com outro companheiro nosso chamado Manuel Cardoso. Verdade, eu lembro desse. Ele entrou? Ele entrou e eu esperei mais um ano para entrar, mas assim a minha vocação, depois da primeira vocação de
deste amor e deste filho amado incondicionalmente foi a de querer ser jesuíta, e depois a partir daí muitas que fui descobrindo. Mas isto para dizer que, e acho que é como aos três, que é percebermos que esta voz que nos chama, substituam voz pelo que entenderem, é algo que nos é proposto desde fora, e é que vamos dando uma resposta, não é? E isso é que muda tudo. Sim, resposta. Para mim isso é, não é? Isso é a questão, não é? Nós estamos a responder. Até a fé, não estou a dizer só a vocação, mas a fé é, à partida, uma resposta. Sim. Não é uma iniciativa, não é um fazer, é uma resposta. Alguma coisa me foi dada e eu vou responder. Já me foi dada, acho que podemos dizer, inteiramente. Tudo. Não é? Como diz o pai dos dois filhos na parábola, tudo é teu. Tudo é teu. Não é? Reconhece-o já. Reconhece. Pronto, e responder a isso, eu gosto disso. Isso é que nós andamos constantemente à procura do Deus das respostas. Quando o nosso Deus é o Deus das boas perguntas. Não é o Deus das respostas, é o das boas perguntas. Quem é que é a resposta? A resposta sou eu. Eu é que sou a resposta de Deus para este mundo. Quer dizer, é Cristo, mas o Cristo que habita em mim. Eu estou a ser chamado a ser a resposta de Deus para este mundo. Eu estou chamado a ser o milagre que falta. E realmente é começar por de estar bem fundado no eu sou filho querido e amado por Deus, no qual está toda a sua alegria, para depois ir a esta pergunta que o Samuel estava aqui a sublinhar. Então, e o que é que eu posso fazer? E aqui há um jesuíta chamado Herbert Alfonso, tem um livrinho muito pequeno, chamado A Vocação Pessoal. Aqui é uma maravilha. O livro já estava no novício, já estava na filosofia até, já estava para aí há 3 anos na companhia. E ele de repente diz, a vocação pessoal não é o que tu estás a fazer. Ser jesuíta até pode não ser a tua vocação pessoal. Ser jesuíta é a maneira como tu estás a responder ao convite de Deus. Então o que é a vocação pessoal? Um traço de Jesus, uma passagem do Evangelho, uma frase, uma palavra que me polarize por inteiro, que eu diga, o que eu quero fazer é tornar isto palpável, real. O que eu quero é viver isto. E se agarrarmos em grandes santos, nós conseguimos ver isto. São Francisco de Assis, a vocação dele não foi criar a Ordem dos Frades Menores. Foi João, que ele era de Giovanni antes, reconstrói a minha igreja. E este é dos maiores fails da mística católica de sempre. Porque ele tem esta visão, reconstrói a minha igreja, o que é que ele faz? Põe-se a reparar uma capela. Exato. Santo Inácio, fundar a Companhia de Jesus, era o plano B de Inácio. E a malta já está obcecada com os mestres do discernimento, e isto vai ter uma resposta mesmo óbvia. Nada, ele ia para Jerusalém. Ele queria ir para Jerusalém com os primeiros companheiros, e isto era o plano B. E mesmo o próprio Papa Francisco, quando conta a sua história de vocação, diz, fui-me confessar, estava a ver uma missa, saio, ouço o Papa a dizer, ouço o Padre a citar São Beda o Venerável sobre a vocação de São Mateus. E, olhando com misericórdia, escolheu. Este Bergoglio, da Argentina, ouve isto, acaba de se confessar, sente-se cheio da misericórdia de Deus, e diz, o que eu quero é que todos vivam isto. Ser jesuíta é a maneira de levar isto. E se nós agarramos no magistério dele, o que é que ele está sempre a dizer? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. É engraçado isto que estavas a dizer sobre o Santo Inácio e os primeiros companheiros, não é? Não queriam fundar uma ordem religiosa. E às vezes esquecemos, mas isto era um grupo de universitários que, quando não estava nas aulas... Em Erasmus. Isso, em Paris. E um deles era francês, não é? Sim. Um grupo de universitários que, nas horas vagas do estudo, andava nas ruas de Paris a conversar com as prostitutas, a servir almoços, Tratar leprosos, visitar hospitais, não é? E percebem que há aqui tem que haver um upgrade a isto. Então, quando acabarmos de estudar, o que é que fazemos? Vamos à Terra Santa. Olha, e se não der, então vamos ali a Roma perguntar ao Papa o que é que quer de nós. Mas era um grupo de universitários, e por isso... mas o que uniu esta malta, não é? O Francisco Xavier e o Inácio andaram a torrer à massa, não é? Se não fosse o Pedro Fabra ali um bocado a pôr água na fervura, e vemos muitos grandes santos, não se entendiam, mas o que é que os une? Grandes santos e grandes jesuítas, e na vida religiosa também, o que é que une, não é? É este desejo profundo de corresponder a um chamamento primeiro, a vida de oração, a vida em comum, a partilha, a simplicidade, a ousadia, não é?
o Nelson tem esta expressão fantástica de apontar para o impossível, não é? Eu tenho este defeito de achar que não há impossíveis, há só coisas que dão mais trabalho, mas tudo é possível, não é? Porque se é possível viver eternamente e ressuscitar, pronto, também é possível fazer coisas por aqui, por esta terra, não é? Mas é fundamentado estarmos focados na oração, estarmos focados no essencial e, sobretudo, escutarmos uns aos outros para percebermos também que vozes é que são para seguir e que vozes é que são para deixar para trás e não ligar nenhuma. Sim, há aqui uma coisa que acho que é importante, que em primeiro lugar trata-se de dispor a vida. Sim. Não é? Em primeiro lugar. E portanto, eu de alguma forma tirar-me até, eu acho que se pode dizer isto, tirar-me do centro, sair do centro da coisa. Porque se não faço isto, eu vou estar sempre a fazer só o que quero e o que me apetece. Há uma oração eucarística que diz a certa altura, para que vivamos, não já por nós mesmos, mas para Ele que morreu e ressuscitou. É isso. Pronto, e eu acho que isto é preciso imensa liberdade interior. E eu acho que parte liberdade interior. Se não há liberdade interior, não há espaço, não tenho espaço em mim. Isto porquê também? Porque acho que há aqui uma coisa que é muito importante. A minha vida, isto que é um bocado duro dizer, e se calhar, pronto, acho que há gente que percebe, se calhar há gente que fica, então, que é... Se não perceberem, escrevam nos comentários. Isso. Isto não é para a minha maior glória. Isto é para a maior glória de Deus. E por isso, a minha vida, a minha vocação não serve, nem é sequer a fé, não serve exatamente para me fazer sentir bem. Eu acho que seria pouco, tipo, chegar ao fim da vida e dizer, então, como é que foi a tua vida? Olha, fui giro, senti-me bem. Ei pá, eu não quero isto. Então, eu acho que às vezes há esta, e sobretudo hoje, se calhar um bocadinho mais do que noutros tempos, que é, tipo, isto é uma espécie de eu gostava de dizer isto também, isto é uma espécie de autoajuda, não é? Deus e a fé e não sei o quê. Não é exatamente isso, é muito mais do que isso, muito mais bonito que isso, muito maior do que isso. E portanto isto não é uma coisa para me fazer sentir bem a certa altura. Então é o quê? Não, isto é para encontrar vida plena em Deus, para entregar a vida. A fé serve para entregar a vida, em última análise. E isto é preciso um caminho muito longo, mas é entregar a vida a quem já a entregou por mim, não é por recriação própria, não é? Mas como é que isso se descobre? Pois. Isso é que é o segredo. Eu acho que aqui acho que temos que começar a contrariar o ar dos tempos e começar a dizer, e que vou agarrar no Bento XVI, que tem esta frase ótima que é: nós não fomos criados para a comodidade, fomos criados para a grandeza. Aí a palavra grandeza, glória, não a minha glória, mas a glória, a grandeza, fazer coisas grandes tem de voltar ao nosso léxico. Eu acho que é mesmo bom nós termos cuidado connosco, é mesmo bom cuidar de nós, é mesmo bom ter atenção quem é que eu sou, criar um mundo em que haja lugar para todos, mas temos de apontar para o alto, arriscar o impossível. Esta grandeza, não andar à procura do que é como, mas do que é grande à séria. E aqui, não tentar encarar a vida como um problema. Eu acho que nós estamos a tentar resolver com a cabeça. Nós somos todos obesos de cabeça. Eu sou obeso todo, mas há malta que é só obesa de cabeça, que quer resolver a vida, quer resolver o problema da vida. Está cheio de problemas, quer resolver o problema. Lá está, é a pergunta errada. A vida não é um problema. A vida é uma aventura. E se a vida é uma aventura, o que eu tenho é de sair de casa e aqui sim, encontrar alguém que me ajude a reconhecer o caminho. Que pode ser um amigo, mas que pode ser um diretor espiritual ou acompanhante espiritual. Encontrar amigos pelo caminho, fazer amigos pelo caminho, encontrar uma comunidade e dar atenção ao que é mais profundo, ao que me é mais íntimo. Não é só sentimentos. Sentimentos é aquilo que vem. Os sentimentos, eu costumo dizer, é o problema do fino, do copo de fino ou copo de imperial. É? Nós vivemos onde? Vivemos na espuma. Uma boa imperial, um bom fino, tem sempre ali um dedinho de espuma. Nós vivemos na espuma. O que é a espuma? É o acumular do gás à superfície. Se eu tiver a olhar para o copo de fora, eu consigo ver de onde é que veio o gás. Pronto, vem do fundo do copo, é de lá que ele está a vir. Mas o problema é que nós somos o copo. Então, para ver de onde é que vêm as emoções, aquilo que me coloca em movimento, eu tenho de aprender a furar a espuma e a saltar de bolha em bolha
até ao sítio de onde tudo aquilo vem. Sinto-me bem ou mal. É importante saber se eu estou bem ou se estou mal, mas mais importante é porquê? De onde é que vem? Porque é que eu estou desconfortável? Então, estar em contato com a minha própria intimidade, eu diria rezar, ter uma vida espiritual, encontrar um Yoda, um Gandalf, um Dumbledore que me ajude, que seja um leigo, seja leiga, seja consagrado, consagrada, padre, diácono, religioso, alguém que tenha mais experiência na vida espiritual do que eu, que me vá acompanhando, que me ajude a ler isto, me ajude a ler as emoções e, ao mesmo tempo, também arriscar sair da minha comodidade, arriscar a aventura, não ficar em casa à espera que a aventura da minha vida me caia no colo, ou não ter só viagens programadas. Agora a malta conhece o mundo inteiro, mas é tudo programado. Não, sair e não ter rumo, vamos embora. Nelson, a questão parece-me que hoje em dia há muitos Yodas e estão todos à mão de semear, porque... Mas são todos de autoajuda. Pois, mas é que se eu entro numa rede social ou se eu entro num grupo do interesse de alguma coisa que eu tenha, toda a gente tem uma resposta boa, fácil, simples, que mas promete... se eles estiverem só a dizer para ser cómodo, rejeita. Alguém que te vende a comodidade, rejeita. Não é bom. Porquê? Porque nós não ficamos satisfeitos com o cómodo. Nós fizemos uma aventura, fizemos desafios. É a raça humana, é a espécie humana. Pois é, mas é que se a vida tem tantos estímulos, não é? Se há tanta oferta, se há tanta coisa boa e eu posso ir andando de coisa boa em coisa boa e até sentir-me bem e feliz e realizado e encontro pessoas e tenho uma comunidade e tenho... depois, às tantas, não havendo espaço para este silêncio, para ir à bolha do fundo do copo, ou à raiz do gás, não é? Eu posso-me perder aí, não é isso? Mas por isso é que é importante, é o primeiro passo, que é rezar. Exato. Intimidade com Jesus. Sim. É esta intimidade com Jesus e depois ter um diretor. Mas isso não é fixe, ou é? É a melhor coisa do mundo, se não estás a fazê-lo, começa. Estás a desperdiçar o teu tempo. É isto, não? O que eu acho, o que eu tenho percebido é que depois também, hoje em dia, há certas coisas que são mais difíceis. Se calhar no nosso tempo havia coisas... Nosso tempo, aí, há 20 anos atrás, na verdade. Então, quando Abraão corria à terra e nós andávamos a segui-lo. Que havia outras dificuldades. Hoje em dia eu acho que há certas dificuldades. E que são entraves a isto. Que são entraves à escuta, à disposição, à intimidade, à profundidade, ao companheirismo, estão a ver? Eu acho que isto... E há coisas sérias. Por exemplo, falta de silêncio e falta de espaço. Eu não acho que seja falta de tempo, não é? Mata imensa gente, e nós próprios muitas vezes dizemos: não tenho tempo para rezar ou não tive tempo para rezar. Tempo? Eu acho que nos falta espaço, porque se temos tempo para fazer scroll, não temos tempo para rezar. E falta espaço interior. E sem espaço é muito difícil. Eu sinto isso, se quero escrever alguma coisa, é preciso espaço. E não tenho tido, e eu sinto isso. Outra coisa, que estavas a falar disso, querer controlar tudo. Eu quero controlar tudo. Quero controlar o meu futuro, ter mão nisso, ter mão não sei o quê. E eu acho que isso não existe. Isto é uma aventura, e uma aventura envolve sempre uma coisa que é risco e confiança. Se eu não estou disposto a confiar e se eu não estou disposto ao risco, não consigo sair de casa, não consigo dar o primeiro passo. Pronto, e vou continuar a elencar depois se quiserem comentar, que é o medo de errar ou de não acertar. O medo de errar na escolha o medo de não acertar na escolha, que não é exatamente errar. E isto gera, como tenho isto, gera o famosíssimo FOMO, por um lado, ou FOBO, que é, por um lado, o que eu estou a perder, e há coisas de certeza muito melhores que estão a acontecer e eu não tenho a certeza se isto é a melhor opção. E a mim parece-me que isto hoje pode ser entrave a isto de descobrir uma profundidade onde Deus me fala e onde posso ser chamado. Não só a ser filho muito amado de Deus, mas como é que isto na tua vida encarna. Não sei se concordam com estas, são 4 mais ou menos 3,5 razões de dificuldade. Sim, podes acrescentar aí uma, não sei se uma razão, mas uma consequência, que é a do compromisso. Não é? Se eu de repente tenho medo de errar, se não quero realmente dar espaço a escutar profundamente, se quero ir a todas e aceitar os convites todos, depois na hora de pôr o guiso ao gato, seja o 28 de agosto, seja o 19 de julho. E não falaste do artigo do Expresso, mas depois não dias de falar disso. Fica noutro. Seja
depois de repente, quando eu percebo que é por ali, não é? Que a minha vocação primeira é a de ser amado e que isso depois tem consequências, há assim um medo, que isto é para a vida toda, então prefiro só agarrar-me a atividades que têm início e fim, não é? E portanto confundimos a vocação, confundimos aquilo para que eu sou chamado realmente, que é para a grandeza, que é para o maravilhoso, que é para o espanto, que é para a comunidade, que é para o belo, não é? Confundo isto, que é a minha vocação, com o fica para depois, não é? Sim, há aqui outra coisa que eu acho que é mesmo muito curioso, que é os namoros intermináveis. Malta que namora há 4, 5, 6, 7 anos, com todo o carinho, amor que eu tenho por vocês, casem-se. Ou então encontre outra pessoa. Assim, ninguém tem vocação a namorar. Isso é que não é uma vocação, é ficar ali no intermédio. Não têm dinheiro, não têm casa, façam uma festa que é um almoço partilhado. Digam à malta para trazer uns rissóis e uns croquetes, mas não fiquem a adiar eternamente isto. O projeto de felicidade da vossa vida não se deve adiar. Isso. Da vida de ninguém, nem dos que vão casar. Às vezes não tenho a certeza. Risco, confiança. Sim. Não é uma se namoras há 3 ou Isso. 4 anos, não tens a certeza, Se calhar. Qualquer vocação. Dá que pensar. Desculpa, se de repente vou acabar aqui com uma série de relações. Não queres. O que é importante aqui é que, independentemente de ser na relação de casal, seja na vida consagrada, seja na minha realização como solteiro, não é? A vocação não está acabada. É um compromisso, é um risco, é uma decisão a partir dos dados que tenho, sabendo que começa fora de mim, começa como um dom, uma voz de alguém que me ama profundamente, que é Deus, que diz: olha, eu quero ir ao teu lado e quero que tu venhas ao meu lado para algo grande. E portanto, a vocação não é para encontrar depois dos 30 anos, quando tiver economizado 8 ou 10 anos de salário a viver em casa dos pais espirituais. A vocação está agora e portanto o que é preciso é ter esta coragem de parar, fazer silêncio, não querer ir a todas e perguntar-me: então, onde é que eu sinto que Deus me chama? Onde é que eu conheço que Deus me chama a dar a vida, a dar mais, a dar-me inteiro? Olhem, uma coisinha que é, nas fases prévias da vida, quando andamos a experimentar, ali universitários ou primeiros empregos e tal, errar é só uma forma de ficar a conhecer. Ficar perdido, perder-me num bosque é uma maneira de ficar a conhecer. Perder-me na cidade é uma maneira de ficar a conhecer. Não ter medo ao erro. Erramos, voltamos ao caminho. Então, é como alguém que está a fazer o caminho de Santiago, perde-se no caminho, não há problema, ficamos a conhecer mais alguma coisinha e depois voltamos, sem dramas. Por isso, olhem, errem, mas acertem. e amorosamente, errem amorosamente. Acertem com Deus, que é acertem com não Deus, é acertar claro. só na vida, acertem com Deus. E tenham Depois a coragem de perguntar a Deus então o que é que queres para a minha vida. Olhem, e se este episódio de hoje vos ajudou, se esta conversa vos provocou, partilhem nas vossas redes, nas nossas redes, continuem a escutar-nos. Pode ser que partilhando isto também seja luz para alguém. Ponham alguém a fazer silêncio e a não querer ir a todas. Obrigado por nos escutarem. Estamos nas redes habituais. Voltamos daqui a 2 semanas para um novo episódio. E por isso, até lá, vivam com atenção ao que Deus vos diz. Vive com atenção ao que Deus te diz. Mesmo no meio desse ruído todo, seja de fora, seja o que ainda não calaste aí dentro. Pronto. Obrigado.